é segunda-feira, edição primeira da semana. E começamos de forma especial. Uma saudação calorosa a todos os angolanos e angolanas de bom coração. Boa tarde a todos os angolanos dedicados ao trabalho e que estão apostados em fazer desta uma Angola melhor. Boa tarde aos angolanos que se dedicam a ser trapaceiros, a fazerem o mal. A polícia não dorme. Boa tarde. Vamos aos destaques. Hoje vamos à província da Huila, onde um cidadão foi detido por ter morto o enteado de 11 anos à Catanada. O seu programa Mais Social vai fazer também uma viagem à província do Bengo. Vamos recordar-lhe uma história de dois jovens que, tendo sido linchados pela população, podem ter justiça feita agora. Estão detidos os dois implicados na morte destes dois supostos criminosos. Boa tarde, no ar o programa Mais Social da Televisão Pública de Angola. O Ecos e Factos começa agora. Votos renovados de muito boa tarde. Já sabe, está a acompanhar o Ecos e Factos. Hoje é segunda-feira, já aqui dissemos, e quem nos acompanha já sabe que temos garantido o trânsito. E é para lá que vamos fazer uma ronda por algumas artérias da cidade e compreender como está o trânsito para quem vai para a Baixa, para quem vem para o sul da capital do país e para vários outros pontos. Professor Júlio Cantal é, como sempre, o nosso convidado. Professor, muito boa tarde. Boa tarde, Lucas Safeca, e permita endereçar a si, a sua família, a esta magnífica equipa do Ecos e Factos, aquele abraço caloroso, aquele abraço muito forte, aquele nosso candando que caracteriza este programa. Bem-vindo a mais uma edição do Ecos e Factos. Estou grato por estar aqui. Professor, que via que tomou hoje ao chegar aqui? Olha, hoje as vias não estiveram condensadas. Passei que pelo Golfo 2, passei que pelo a via do Camama, e o trânsito está fluidíssimo. Não sei por que razão, mas estas últimas semanas o trânsito tem estado muito fluido. Acredito que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tenha tomado algumas medidas interventivas para que então houvesse maior, intervenção, houvesse maior celeridade na circulação. O que é de notar, e aqui endereçamos os nossos respeitosos cumprimentos à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Professor, vamos à análise do trânsito. Estamos na Avenida Fidel de Castro, o desvio do Zango. Corretíssimo. E infelizmente uma nota que não tem a ver com a circulação rodoviária, mas com o posicionamento viário. Já se percebe o regresso, o retorno de vendedores e vendedeiras aqui neste troço, coisa que não se via nos últimos 4 meses ou 5. Infelizmente, as autoridades afrouxaram no processo de fiscalização e há o regresso já significativo de vendedores e vendedeiras ali, o que se desaconselha, certo? Outro sim, percebe-se o estacionamento irregular e desordenado aqui neste ponto, o que vem criar embaraço ao trânsito. Se perceber, Safeca, há aqui um ligeiro aglomerado e há um ligeiro condensar lá atrás. Só mais cá à frente, depois de passar este aglomerado de estacionamento de veículos imobilizados, é que o trânsito flui. Também percebe-se esse ligeiro condensar em razão de ali haver uma bifurcação. A tal bifurcação que permite que os veículos apanhem a via mais à direita para o Zango. Todavia, excepto isto, o trânsito faz-se bem nos dois sentidos. Professor, voltamos a falar daquelas pessoas aí ao centro. Esta é a via que até alguns meses nos brindou com um episódio muito feio, um atropelamento aqui. Corretíssimo, Safeca, muito bem observado. Houve aqui o despiste em tempos de um veículo azul e branco que vitimou mais de 10 pessoas, certo? Pelo que se desaconselha o aglomerado de pessoas ao longo aqui da via, porque esta é uma via de tráfego rápido. Se é uma via de tráfego rápido, quer dizer que o despiste pode ocorrer e, no caso de despiste ou em caso de despiste, portanto, os veículos podem ser projetados para um ou outro lado da via, colhendo um grupo significativo de pessoas. E daí que desaconselhamos, o Ecos desaconselha este regresso. Tanto mais que as autoridades tudo fizeram para remover. Não se percebe porque que a medida não continuou, certo? Portanto, isto e esta atitude que temos aqui chamado a atenção às autoridades. Tomam atitudes positivas, mas logo depois não há a manutenção da situação. E isto é que é precário. Portanto,
não se percebia nos últimos 3 meses esse aglomerado, já se percebe e já começa a perigar a circulação viária. É isso aí. Esta é a situação na Avenida Fidel Castro, mas propriamente no desvio do Zango. Vamos então partir para outro ponto da cidade, compreender então como está a movimentação no trânsito, a movimentação de peões, e o professor Júlio Quental, como sempre, também a deixar aqui conselhos sempre úteis para os órgãos de decisão a nível da capital do país e não só. Ainda estamos na Avenida Fidel Castro, temos aqui um quadro de várias vias da cidade, aqui já estamos na Shoprite do Palanca. Corretíssimo. E se me permite, Safeca, vamos começar no cantinho inferior à direita. Aquele veículo branco, certo? Imobilizou-se no tal triângulo, que são os ilhéus direcionais, em que a norma diz que é proibida essa manobra, certo? Portanto, tudo deve ser feito pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, a colocação ali de um agente para fiscalizar, já que os condutores são useiros e viseiros neste comportamento, imobilização nos ilhéus direcionais. Outro sim, percebe-se que aqui à direita há uma paragem para veículo de transporte coletivo de passageiros e é comumente utilizado em simultâneo. Portanto, transporte coletivo de passageiros e azuis e brancos. Tudo deve ser feito para que a imobilização de azuis e brancos se faça um pouco mais à frente, porque a norma estabelece que a imobilização nestes locais, isto é, paragem para veículo de transporte coletivo de passageiros, se faça 15 metros antes ou 15 metros depois, nunca no local exato. E para terminar, Safeca, temos aqui a observância hoje. Excepcionalmente não há atravessamento de peões aqui, mas há presença de vendedores aqui na faixa de rodagem. Isto é que não se pode conceber. Quer dizer, as pessoas estão mesmo ali na faixa de rodagem a litigar com os veículos e que se um deles for colhido, a responsabilidade recai sobre quem? Sobre o condutor. Quer dizer que, com este comportamento, cria uma certa desordem pública. As forças de ordem pública tudo devem fazer para desestimular esta venda, literalmente, na faixa de rodagem, Safeca. Pois é, professor Júlio Quental, aí mais argumentos de razão em relação ao trânsito na cidade de Luanda. Vimos a situação do desvio do Zango, vimos a situação agora aqui também na Shoprite do Palanca. Vamos ver se o CISP nos passa outra via aqui a nível da capital do país para que o professor Júlio Quental faça uma chega em relação à movimentação do trânsito e também à movimentação de peões a nível da cidade de Luanda. É apenas uma questão de tempo para termos então outra imagem, outro ponto da capital do país. Estamos aqui agora então a criar condições para o efeito. Professor, estamos agora na Simangola. Corretíssimo, Safeca. E este é um ponto crítico. Há aqui 2 notas logo à partida. Primeiro, imobilização indevida desses motociclistas na faixa de rodagem. Deveriam fazê-lo aqui neste ponto. Se estão a aguardar pelos passageiros, deveriam fazer a imobilização aqui neste ponto, fora da zona de circulação. Este é o primeiro aspecto. Segundo, como nesta zona, a partir deste local, não se vislumbra nem à direita nem à esquerda uma pedonal ou passagem de peões, certo? Numa extensão de mais de 1 quilômetro, logo aqui o ECOS aconselha, e porque é um local onde predominantemente os peões atravessam, aconselhamos a que se faça uma abertura aqui no separador e que se demarquem no pavimento, certo? As linhas que delimitam a travessia para peões e, se necessário for, colocar até sinais luminosos para regular a ordem de passagem entre veículos e peões, já que é uma zona crítica. Se perceber, Safeca, as pessoas passam naquela fresta entre o separador e o poste, certo? Esgueiram-se por ali e tentam arranjar uma oportunidade para atravessar. É um local propício para sinistros, isto é, para atropelamentos, e as autoridades tudo devem fazer para que se conceba aqui ou uma pedonal ou uma travessia legítima para que então haja segurança no atravessamento. Repare, Safeca, aquele aglomerado de pessoas a atravessar, e até agora tem ocorrido bom senso da parte dos condutores em afrouxar ceder de passagem aos peões, embora não existam marcas que delimitem ou que legitimem o atravessamento de peões ali. Aqui não tem como deixar de violar a norma. Correto, não tem como, Safeca, não tem como. E é aqui que apelamos à sensibilidade das autoridades. Nós aqui temos aconselhado que os chefes de departamentos técnicos das administrações, os chefes da mobilidade,
que estão ou que funcionam nas administrações devem abandonar os gabinetes, devem sair à rua, devem identificar os pontos críticos para encontrar soluções, para que então não haja tal conflito entre os diferentes utentes da via, isto é, entre peões e veículos, para que se concebam passagens aéreas ou passadeiras ao mesmo nível naqueles locais onde a necessidade ou onde o interesse público assim o impõe, Safeca. Professor Júlio Quental, é sempre um prazer tê-lo aqui. Deverá voltar para o Ecos e Factos para mais abordagem em relação ao trânsito. Estamos juntos. Disponha, meu carinho. Disponha sempre. Estamos aqui para servir e bem servir, Safeca. Muito obrigado. Vamos agora à província da Huila, onde um cidadão foi detido por ter morto o enteado a catanadas. Segundo constou a televisão pública de Angola, que já contou aqui essa história, o cidadão visitou a casa da ex-mulher, separados há pouco mais de 2 semanas, e, embriagado, cometeu o crime. O homem estava a ser procurado há 11 dias. Este cidadão é acusado de ter morto uma criança de 5 anos de idade, o seu enteado, na cidade do Lubango, no bairro Helder Neto. Segundo informações, o homem terá desferido 8 catanadas em várias partes do corpo do menino. Depois do ato, o mesmo colocou-se em fuga, mas as diligências do SIC e da polícia resultaram na captura do cidadão. Depois da detenção deste, o Serviço de Investigação Criminal apurou ainda que o mesmo terá feito porque, após o término da relação com a mãe da vítima, não é? Este passou a visitá-la, fazendo ameaça de morte, bem como ofensa à integridade física. E vendo que não surtia efeito, aproveitou a ocasião que o menor, na data dos factos, estava sozinho em casa e o mesmo, munido com um instrumento corte perfurante, katana, desferiu vários golpes ao menor, levando à morte imediata no local. Após assumir o crime, o suposto assassino revelou que não agiu sozinho. Com a participação de uma segunda pessoa. Portanto, este serviço está a trabalhar em coordenação com outras forças com vista a apurar a veracidade da referida informação. O acusado vai agora ser encaminhado ao Ministério Público. Nesta altura, o mesmo será presente hoje mesmo ao Ministério Público e posteriormente ao juiz de garantia, que vai decidir sobre a situação carcerária do indivíduo. SIC detém cidadão suspeito de matar o enteado a catanada na cidade do Lubango. Está aí este crime que chocou a comunidade huilana a fazer ecos aqui no seu programa mais social da televisão pública de Angola. O Dr. Uavita Angolo é meu convidado neste Ecos e Factos, edição de segunda-feira. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado, Lucas Safeca, e uma boa tarde especial a todos os telespectadores deste país que se chama Angola, que todos nós amamos de coração. Doutor, está aí uma situação que intriga a todos. Como é que um homem que cria um menino desde os seus 3 meses é capaz de tamanha atrocidade? Matá-lo a catanadas. Safeca, é preciso aqui passarmos as nossas famílias em casa, dizer que um enteado ou um padrasto faz parte do núcleo familiar. Entretanto, a partir do momento em que nós procuramos uma outra relação, na qual esta mesma relação traz consigo os filhos, a partir deste momento em que começamos a coabitar no mesmo espaço físico, onde há partilha, já não existe padrasto nem enteada, mas sim existe pai e filho. Portanto, é uma chamada de atenção tanto para homens como para mulheres, que a pessoa que não está em condições do ponto de vista psicológico de assumir uma relação na qual traz consigo filhos de uma outra relação, é melhor parar e fazer uma certa reflexão. Portanto, temos acompanhado todos os santos dias que pessoas que entram por uma relação, numa primeira instância, vai amar a mãe ou vai amar o pai, posteriormente, não sei o que é que se passa, os modos vivendo, e acabamos por cometer esse tipo de crime. Do ponto de vista psicológico, nós estamos perante um indivíduo que possivelmente,
apresenta algum transtorno do ponto de vista psicológico, e aí sim também devíamos avaliar que tipo de convivência esta família supostamente tinha. O que é que se passa na cabeça do indivíduo que conhece uma pessoa, uma senhora, que traz consigo um filho desde a tenra idade, até porque você participou, você cuidou, você o orientou, fizeste tudo aquilo que um pai faz. E aqui vou abrir parênteses. Pai não é aquele que gera. Pai é aquele que cuida, é aquele que cria. Portanto, a partir do momento em que começas a cuidar uma criança de tenra idade até uma determinada idade, há que haver aqui um relacionamento afetivo que deve ser construído dentro desta convivência. E o sentimento de pertença, de ser pai no verdadeiro sentido, tem que aparecer. E quando isto não aparece, temos que olhar para o indivíduo, dentro da sua personalidade, o que é que falhou e o porquê que conseguiu descarregar tamanha atrocidade numa criança. Há situações em que o conflito entre a mãe e o pai, como não conseguem gerir esses dois, e a ação ou reação que às vezes o homem tem é exatamente tirar a vida de uma criança, de uma angolana. O consumo de álcool é motivo bastante para desencadear, num comportamento como este? Olha, quando o consumo de álcool é excessivo e encontra um comportamento com uma predisposição para que isto aconteça, claro, não significa que todas as pessoas que fazem gestão de bebidas alcoólicas são capazes de cometer este erro. Se, do ponto de vista psicológico, já havia entranhado este pequeno projeto, por qualquer razão, e tentar eliminar, o consumo de álcool só vem ajudar, só vem impulsionar o indivíduo no sentido de poder cometer este erro. Portanto, álcool também é um dos fatores que pode impulsionar o indivíduo, porque perde a realidade, perde a noção, e porque está estimulado, consegue muito melhor cometer este erro. Porque, Safeca, uma pessoa com uma sã saúde mental pensa e repensa 3 ou 4 vezes para cometer tamanha barbaridade. Doutor, eu convido-lhe a manter-se aí, afinal existem outros aspectos para analisar aqui no Ecos e Factos. Vamos então à rubrica Como Então Você? Eu peço à Regi que role então as imagens. Hoje, a rubrica Como Então Você traz imagens de um crime, pode ser chamado assim mesmo, um crime, um desacato à autoridade e que está a circular nas redes sociais. A Regi já está aqui a largar as imagens. Regi, doutor, nós temos a imagem deste cidadão, uma de 2 que estão a circular nas redes sociais, e de cidadãos que desacatam as autoridades. Como é que se pode compreender este comportamento que vem crescendo dia após dia entre os cidadãos? Parece que hoje tem sido cada vez mais comum encontrarmos jovens que afrontam a autoridade sem qualquer medo, sem qualquer receio. Lucas Safeca, é para dizer que este é um comportamento ou uma atitude tendencialmente, acredito que ainda não temos um número considerável, mas tendencialmente vai tomando um ritmo. Entretanto, aqui apelarmos às nossas autoridades no sentido de fazerem cobro a este tipo de comportamento. Mas aqui eu vejo jovens que somos todos chamados para comportarmos de forma digna e representarmos o nosso país. É preciso que a juventude saiba que, a partir do momento que eu saio da minha casa, onde supostamente posso ter uma segurança privada, eu coloco meus pés na rua, eu tenho a polícia para nos proteger. Agentes da polícia, da ordem pública, estão na sociedade ou encontram-se na sociedade com um papel de proteção da população, aquilo que é segurança pública. A partir do momento em que, por qualquer motivo que não se justifica, porque a autoridade é a autoridade. Por isso é que ela é instituída para regulamentar, controlar, entender, compreender toda uma funcionalidade da ordem pública.
qualquer situação, quando há uma interpelação das autoridades, é preciso a gente manter calma, saber ouvir, entender o que é que se passa e, se for possível, caminhar até a unidade onde todo mundo tem o seu direito de se explicar. Agora, esse tipo de atitude não abona nada ao nosso país. E este país, eu tenho dito, este país tem rumo. Este país, cada comportamento expresso do dia a dia vai definir a qualidade do país que temos. O comportamento agressivo, o comportamento que pode ser depois reativo para os agentes da polícia e tem havido mortes, depois não vamos perceber que a polícia está na rua, a polícia está na sociedade para poder manter a ordem pública. Aí sim, vamos depois criticar porque a polícia matou, porque o polícia também é homem. Na sua defensiva sobre a ação do cidadão, pode ter uma reação, só que esta reação pode não ser uma reação positiva. Portanto, apelar aqui à nossa juventude, muita calma, muita tranquilidade. Quando há interpelação dos agentes da polícia, identifica-se, ouve o que ele tem para dizer e se quiser ir até a unidade, chega até a unidade, não há nada que começa e não termina. Se é um problema que se resolve, nada de agressão na via pública contra os agentes da ordem pública. E nós, Televisão Pública de Angola, tudo vamos fazer para acompanhar de perto esta situação. A situação destes jovens que, de forma deliberada, desacataram a autoridade. A Polícia Nacional deve ser respeitada. Este indivíduo que aparece nas imagens, este jovem que está nas imagens, teve um comportamento a todos os níveis reprovável. E, como é natural, merece uma repreensão. Chicote. Chicote para este indivíduo. É reprovável este comportamento. Não pode ser permitido de forma nenhuma. Tivemos também uma situação reprovável de quem devia garantir o cumprimento da lei. Um agente da Polícia Nacional, há quem diga até Regi, confirma, um oficial do SIC. Um oficial do SIC espancou brutalmente a suposta namorada. Vamos ver as imagens. Ai! Desiste dessa pessoa. Ai, lava-se. Espera, Flora. Vem. Ai! Ai! Não se bata assim. Doutor, teve acesso a estas imagens? Conseguiu ver nas redes sociais também? Lucas Safeca, hoje, sensivelmente 9h50, por intermédio da nossa equipa de trabalho, consegui ter este acesso a este comportamento de mais um jovem que barbaramente quase que assassinava a Nossa Senhora. Lucas, um ponto. Eu não vou olhar para esta situação por ser agente de SIC. Possivelmente seria a pessoa exemplar porque conhece as leis e conhece a funcionalidade. Mas eu olho justamente do ponto de vista psicológico do comportamento do jovem. Se de facto havia amor, quem ama chega até esse nível? Não sei. Pode ser, alguém vai dizer, não, foi uma reação momentânea. Ok, mas é preciso a gente parar para pensar. E outra coisa, do ponto de vista psicossocial, nós temos aqui dito sempre que namorar ou casar não é sentimento de que pensas e passa pela sua mente que este indivíduo ou esta indivíduo é a pessoa que eu tenho como pertença. O relacionamento, por isso é que o termo diz relacionamento, casamento, onde cada um tem os seus limites dentro da convivência. Portanto, se começares a pensar que a minha esposa, a minha namorada, é uma pertença minha, estamos a cometer um tipo de erro. E outra coisa, por questões de ciúmes, quando as informações não são bem feitas e o diálogo não existe, onde o ciúme por si só, do ponto de vista de mudança de comportamento, pode trazer consigo a insegurança, o transtorno do humor, pode também trazer consigo situações que começas a olhar coisas ou ver e ouvir
algo que não existe. Por quê? Porque o ciúme excessivo, todos nós podemos fazer ciúme, mas o ciúme excessivo muda totalmente a nossa conduta, até a nossa personalidade. E quando uma relação já não está em condições de poder dar continuidade, não importa se é casamento ou namoro, e eu faço aqui uso aqui as palavras da doutora Encarnação Pimenta num dos seus livros sobre amantes e concubina, onde diz que quando este relacionamento começa a se tornar uma situação mais conflituosa, o mais sensato é terminar como se fosse um meio para evitarmos outras situações. Só que, infelizmente, nós, quando entramos por uma relação, não conseguimos dar conta dos sinais de comportamentos desviantes do nosso parceiro ou da nossa parceira. Infelizmente, vamos vivenciando coisa do gênero. É repudiante este comportamento, mas é mesmo repudiante diante da sociedade, diante das famílias e diante das autoridades. Portanto, são situações que nós todos os dias aqui apelamos à nossa juventude. A comunicação, o diálogo é fundamental para a resolução até dos problemas impossíveis. Conversando, entendendo-se, podemos chegar a uma conclusão. Repudiamos esta situação, este comportamento categoricamente. Espero que os que nos acompanham, que tenham a mesma intenção, por favor, não é um comportamento digno. Chame para conversar. Se não está a dar certo, cada um segue o seu caminho. Doutor, muitas das vezes, nestes casos, é a vítima quem não faz queixa. É a vítima que, acreditando ser amada, guarda consigo mesma agressões como estas. Lucas Safecas, é só para dizer que para este tipo de comportamento, já para a violência física que nós conseguimos notar, é porque por detrás da violência física já existia uma violência psicológica. Porque, infelizmente, muita gente hoje sofre no silêncio do abuso. Psicologicamente, ficam calados e não conseguem se exprimir. Só vem à tona, só vem à sociedade quando ela sai da violência psicológica para a violência física, onde todos nós conseguimos observar que, de facto, não, houve uma violência e por aí fora. Mas nós temos dito, para nós especialistas de saúde mental, toda a violência psicológica dentro de um relacionamento já é motivo para poder fazer queixa às autoridades. Porque hoje você tolera, dão-te um flor, dão-te um presente. Amanhã tolera, compram-te um telefone. Amanhã tolera, pagam-te uma viagem para Lisboa. O outro dia vamos te levar flor no cemitério da Camama. Portanto, a ideia não é esta. Toda a violência psicológica, se gerires mal e pensar que o indivíduo poderá mudar, as consequências depois passam para a violência psicológica. Há um adágio que anda aí nos memes dos telefones, dizem que é melhor escolhermos bem para não passarmos depois de tempo a fazer oração, Senhor lhe muda, Senhor lhe muda. Nem sempre as pessoas têm a capacidade de ser mudadas. Porque quando trazem consigo, já de gênese, do ponto de vista comportamental, levam tempo. E se não levarem tempo da mudança, é exatamente situações que podemos vivenciar, que é muito lamentável. E é uma mulher, estamos num mês muito sensível, que é mês do coração, o Outubro Rosa, onde todas as mulheres que nos levantam, ou seja, que nos levaram durante 9 meses para tornarmos homem que nós somos. Então, um apelo aos homens: respeito à mulher, porque a mulher é mãe. Doutor, muito obrigado. Foi um enorme prazer tê-lo aqui. Ao que tudo indica, vai continuar aqui. Recebo agora o sinal da Regi. Para este caso, a televisão pública de Angola já sabe que o agente do SIC está detido e nós vamos, em próximos programas, trazer os factos em relação a este eco que não deixou Luanda descansada ao longo do final de semana. Vamos então à história do Hospital do Prenda. A semana passada, o Ecos e Factos contou-lhe a história de um médico que foi atirado janela abaixo por familiares de uma suposta paciente. Este médico foi operado hoje com sucesso.
Depois de ter sofrido um trauma com maior realce para a fratura no tornozelo esquerdo, o médico agredido por familiares de uma paciente no hospital do Prenda foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Nós temos uma articulação do tornozelo composta por vários ossos, não é? E que no qual dele partiu da articulação os 3 maliolos, quer dizer, o maliolo medial, lateral e o posterior do tornozelo, pois claro, e que tivemos que fazer a reparação deste, como mesmo ele teve, que a própria mãe deu a oportunidade de vir ao mundo. Fazer a reconstrução do mesmo tornozelo, destes 3 maliolos, e que também acompanhou dos ligamentos, que são, palavra vulgar, cordas que ligam do músculo ao osso, para poder dar a estabilidade. A cirurgia tivemos tivemos uma duração de 5 horas. Foi difícil? Foi difícil, por quê? Porque tivemos que fazer a reconstrução. 5 dias depois de operado, o médico e paciente Júlio Kessongo diz sentir-se melhor. Atualmente estou sem dor, graças a Deus. A medicação é feita em tempo e hora e o curativo também em tempo e hora. As dores talvez no momento da manipulação. Depois da manipulação as dores já não existem praticamente. Resta aquela câimbra que é próprio do processo de recuperação. Após de ter de 6 a 12 semanas do processo inicial da cirurgia, assim passa para a segunda fase do tratamento, que é a fisioterapia. Dentro da fisioterapia terá a carga de peso, que vai estar dividido em 4, que é em 25% da carga que vai ter que dar. Depois passaria para 50%, 75%, 100% é o seu todo. Depois ele faz uma avaliação final. Os primeiros passos, estamos a falar ao redor de 8 semanas, já está em condições de dar o primeiro passo sem uma carga excessiva. Por agora, de acordo com o corpo clínico, a recuperação vai depender da reação do organismo ao tratamento. Fantástico, muito bom. O nosso doutor recupera-se bem. A equipa do Ecos e Factos faz votos de uma boa recuperação e que rapidamente retorne ao nosso hospital para continuar a cuidar dos angolanos e não só, que tanto precisam de si. Muito obrigado, doutor. Obrigado por tudo e paciência. Vamos à província do Bengo. Na província do Bengo, 2 jovens foram linchados há pouco menos de 2 semanas. Ontem, o SIC apresentou, ou melhor, na sexta-feira, o SIC apresentou 2 jovens que participaram deste ato bárbaro. Vamos à reportagem. 5 dias depois do crime ter sido cometido, o Serviço de Investigação Criminal no Bengo apresentou 2 cidadãos acusados de estarem envolvidos na queima de 2 supostos miliantes no Museque Capari. Diligências feitas pelo Serviço de Investigação Criminal e através de um trabalho aturado de inteligência criminal, conseguiu-se deter 2 cidadãos, sendo um maior de 20 anos de idade e o outro de 28 anos de idade, que a essa altura já se encontram detidos cá nas nossas instalações, já foram presentes ao Ministério Público, igualmente também ao juiz de garantia, e a essa altura lhes foi aplicada a medida de coação mais gravosa, que é a prisão preventiva, e aguardam apenas a condução para o estabelecimento penitenciário do Cabocha. Além destes, foram igualmente apresentados cidadãos nacionais acusados em diversos crimes. Ainda, na mesma operação, o SIC deteve este cidadão de 43 anos de idade na localidade da Quissomeira, acusado de matar a esposa na sequência de uma briga entre o casal. Tudo ocorreu quando eles, já separados, entendeu de alguma forma tirar satisfação à sua ex-esposa, e aí gerou um conflito que, nessa circunstância, ele partiu para a agressão da vítima, que em função da gravidade da agressão sofrida, teve uma hemorragia no local e acabou mesmo por perder a vida. Esse indivíduo também já se encontra detido e já foi apresentado ao Ministério Público, igualmente ao juiz de garantia. Também lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, que é a prisão preventiva. Neste momento também aguarda a condução para o estabelecimento penitenciário do Cabocha. Ainda a destacar este jovem de 22 anos de idade,
que se encontra detido por ter violado sexualmente uma idosa. Ao passo que estes 4 jovens estão detidos por terem furtado uma embalagem de uísque e cigarros numa cantina. Isaac Gonçalves é outro cidadão que foi detido por ter vendido a motorizada do seu patrão. O SIC vai continuar a combater firmemente crimes de qualquer natureza, não importa a tipicidade, seja ela homicídio ou não, porque esse é o nosso trabalho, é combater a criminalidade, independentemente da tipicidade ou a natureza do crime. E como o crime não compensa, todos eles já respondem pelos crimes cometidos. Como é que se percebe que 2 indivíduos que tenham pego um criminoso tenham queimado estes indivíduos? É também um criminoso. E isso não se chama só fazer justiça por mãos próprias. Isto é cometer um crime. E é um crime que merece chicote. Merece chicote. Doutor, esta é uma situação que tende a crescer, mas vamos voltar antes para falarmos então do nosso médico que foi hoje operado no Prenda. Lucas Safeca, dizer que gostaria tanto parabenizar o comportamento da equipa médica que conseguiu operar o nosso profissional que está acamado e graças a Deus a cirurgia correu bastante tranquila e vamos aguardar nos próximos dias a sua recuperação. Aqui é uma nota também importante à família do médico, que muito tranquilamente receberam esta notícia, não tiveram um comportamento de revanche, como se diz em francês. Portanto, mantiveram-se tranquilos, calmos e acompanhar esta situação que aconteceu com familiares, com seu familiar. Porque dizer, e na entrevista passada nós dissemos, que este médico, no exercício da sua atividade, foi atirado abaixo por qualquer razão que não se justifica, também é filho de alguém, também é marido de alguém, também é irmão de alguém, de um parente, e que também pode ser um parente nosso. Portanto, é uma nota positiva às famílias ou os familiares que comportaram-se de forma tranquila e não reagiram. Olhando para este caso de linchamento, já dissemos que não se pode fazer justiça com as mãos próprias. Nós temos as autoridades que estão ali para poderem acompanhar estes casos. Quando nós encontramos qualquer humilhante, enfim, conseguimos em flagrante pegar o camarada, a nossa obrigação é levá-lo até a uma unidade mais próxima e entregar às autoridades para, junto a estas pessoas, poderem fazer o seu tratamento com o que é a justiça. Agora, quando nós começamos a pensar em que a forma como nós agimos e reagimos, estamos perante a um comportamento que, cada dia que passa, vai manchando a nossa convivência. Como é que é possível uma pessoa, independentemente do crime que outra pessoa comete, consegues pegar, colocar petróleo, colocar, enfim, e incendiar? Significa que estás a resolver um crime cometendo um outro crime. E uma pessoa igual ou pior. Exatamente. Portanto, aqui é preciso chamar a atenção que quando estamos perante esta situação, é preciso termos calma e relembrar sempre, ou lembrar sempre, que existe a polícia que tem como trabalho, tem como objetivo de acompanhar estes casos. Temos o número da polícia, que é o 113, por qualquer situação podemos ligar. Temos o número da DPIC, também que podemos ligar. Portanto, temos todas as vias e eu acredito que em cada município tem pelo menos uma esquadra. E rapidamente acionarmos a esquadra mais próxima no sentido de remetermos este indivíduo que cometeu algum crime dentro da sociedade. Portanto, é repudiante. O outro caso do indivíduo que conseguiu, por qualquer razão, maltratar a sua mulher. Eu costumo dizer sempre, o diálogo, repito, quando não há diálogo, depois da separação e quando nós não nos separamos bem, existe o síndrome AMR, amores mal resolvidos. Portanto, quando vamos para a separação, é preciso a gente sentar e conversar, para que não possamos ter antecedentes que vão nos levar a ter um outro comportamento.
tudo que começa pode terminar, mas o problema não é terminar, é como termina. Então, chamamos aqui ao diálogo permanente. Quando o amor termina, quando o amor esfria, temos que ter a capacidade de dizer: o senhor vai para a linha A, eu vou para a linha B. O que nós começamos ontem, não conseguimos sustentar, hoje a relação terminou e cada um vai dar oportunidade para começarmos uma outra vida, quem sabe com uma outra pessoa que esteja mais em condições do ponto de vista psicológico, de saúde mental, para dar continuidade a outros relacionamentos. Professor, doutor, hoje tivemos três histórias relacionadas a crimes passionais, na Huila, aqui em Luanda e também no Bengo, com a história que acabamos de ver. Fale-nos um pouco dos limites que devem existir na relação, acessos a telemóveis, o controle da parceira. Fale-nos um pouco destes aspectos, doutor. O que é que se está a passar para que estes crimes cresçam de forma tão galopante? O problema, há um fenómeno extremamente importante que é a insegurança na convivência. Hoje, dentro do relacionamento, já ninguém confia a ninguém. Só vamos vivendo dia após dia. Isto pode ser um dos sinais. A insegurança dentro do relacionamento também pode nos levar, porque se eu saber que na minha esposa, na minha namorada, eu tenho limites, eu tenho que me comportar da mesma forma que o recíproco também é verdadeiro. Portanto, essas situações que vão acontecendo a todo o país, não estamos perante a uma banalização de valores, porque quem casa vai tirar a filha alheia na casa ou no seio dos seus familiares, tu tens uma responsabilidade de dar continuidade. E quem casa, saiba que o filho alheio foi à sua casa pegar-te para juntos unirem e dar continuidade à vida. O casamento é um compromisso, um casamento, um relacionamento, somos todos chamados a um comprometimento. Portanto, todo um conjunto de situações, acesso às coisas que antes, previamente, podia-se conversar, a regulação dos nossos comportamentos diários, de como andamos, quem andamos, onde andamos. Quando quebra essa comunicação, logo há uma barreira dentro da convivência. Tudo isso vai trazendo situações muito complicadas. Mas aqui é uma nota importante. Eu faço aqui as palavras do nosso psicólogo, Dr. Vunda Antuné, no seu livro Psicólogos Por Quê e Para Quê, que dizia: em determinado momento das nossas vidas, quando nós, por si só, não conseguimos resolver as atrocidades da nossa mente, os nossos conflitos, aqui somos todos chamados para um aconselhamento ou um acompanhamento mais especializado. Quando falo de acompanhamento mais especializado, estamos a falar de psiquiatras, estamos a falar de psicólogos e também estamos a falar de padres e pastores, onde cada um de nós, por qualquer razão, não consegue gerir as suas emoções, pode contactar essas pessoas para poder ter uma orientação. A nível da família, nós temos tios mais velhos, nós temos tias de referência que podemos expor uma situação desde que não se desvenda aquelas informações que é essencialmente para o casal, mas sim, podemos encontrar também uma certa paz no sentido de sermos orientados. A mente, por qualquer momento, podemos ficar doentes. E eu repito sempre, doente não é aquele que está acamado no hospital qualquer, que está a apanhar soro. Um indivíduo enfatado, engravatado, também pode ter alguma perturbação mental, inconscientemente não sabe, mas só o resultado das reações pode determinar que este indivíduo, do ponto de vista de saúde mental, tem um desequilíbrio. Aí estão os argumentos do nosso convidado a fazer aqui uma análise psicológica em relação aos factos que estamos aqui a abordar. Vamos para a província do Zaire. Na província do Zaire, as vendedeiras do mercado da corrida estão preocupadas por não saberem qual é a finalidade da cobrança feita naquele mercado. A IGAI entrou em cena e estão detidos os administradores e também fiscais do mercado da corrida. Vamos à reportagem. O mercado informal está sob responsabilidade da administração municipal. Beatriz tem uma obrigação de pagar todos os dias que frequenta a praça um valor estipulado pelos responsáveis a fim de poder efetuar as vendas.
Para o dia anda a pagar só 100 kwanza. Quem também está na mesma situação é a senhora Graça Luvenga, que reforça a ideia de não saber o destino do valor cobrado pelos fiscais do mercado. Não, eu não sei se dinheiro vai aonde, mas todos os dias andam me pagar 100. Uma prática denunciada à IGAI, que prontamente reagiu e encontrou em posse de 3 administradores e os respectivos fiscais dos mercados da corrida, das 15 casas e do bairro da Bela Vista, com mais de 70 mil kwanzas em posse e nas contas bancárias pessoais. Serão apresentados ao juiz de garantia ou ao Ministério Público para ulteriores trâmites legais. A IGAI, como sabe, tem vindo a desempenhar essa função com os operacionais do SIC e do DIP. Então, estes procederam à detenção de forma legal e em flagrante delito desses gestores. Os inspetores da IGAI flagraram as cobranças ilegais dos gestores dos respectivos mercados. Foi o trabalho de inteligência expectativa, metemos as nossas equipes no terreno e acabamos por desmontar esse esquema fraudulento que tem estado ocorrendo nos mercados a nível da província. O uso indevido de valores cobrados nos mercados da corrida, das 15 casas e do bairro da Bela Vista, na cidade de Mazacongo, província do Zaire, resulta na detenção de 3 administradores e fiscais das praças em referência. Doutor, mas analisar este facto, aqui parece-me que há falta de comprometimento por falta daqueles que deviam servir. Lucas Safeca, dizer que este comportamento, do ponto de vista psicológico, é aquilo que nós chamamos sempre de mediatismo. Quando os funcionários públicos, e não só, começam a ter comportamento de mediatismo, vão sempre ter uma conduta de ilegalidade. Portanto, se a população não sabe o porquê que os fiscais cobram, é porque quebraram o princípio de informação e sensibilização. Porque se fosse uma coisa legal, primeiro é que deviam informar as vendedeiras que a partir do dia X, por razões A, Y, iremos cobrar taxas X. Eu acredito, se assim acontecesse, claro, não teríamos esse tipo de comportamento. Mas como todo funcionário, todo não, alguns funcionários públicos, por causa desta mania de pensar que o salário que cai no dia 30 não satisfaz as nossas necessidades, até porque quando a gente vai procurar o emprego e este emprego diz o teu salário é Y, é deste salário que tens que manejar a tua vida. Mas muitos dos funcionários, como querem viver para além do salário, tendem a ter comportamento de ilegalidade. Este tipo de comportamento não abona nada à nossa sociedade. Para um país que queremos reconstruir, é preciso que cada angolano, onde estiver, pensar que a ilegalidade não é uma conduta que vem desenvolver o país. Porque hoje você vai subtrair 1.000, amanhã vai subtrair 100. Se este dinheiro pudéssemos colocar na caixa do Tesouro, da fiscalização, do Estado, da administração, são esses valores que entram que depois servem para atender algumas necessidades básicas, ou do mesmo mercado, ou da comunidade, do distrito ou do município. Portanto, todos nós somos chamados com comportamentos aptos, com comportamento que venha dignificar a nossa sociedade. Agora vejamos, vai para a cadeia. Que imagem que vais passar para os teus filhos? Que o pai teve um comportamento desajustado, para que não usarmos outros termos? Significa que se nós somos os modelos sociais, se nós somos a continuidade desta sociedade, porque temos filhos que olham para nós como referência, com esta conduta de adultos, também estamos a passar um reflexo negativo aos nossos filhos. Nós gostaríamos que esta Angola já passou em N situações, que não vamos aqui retratar, mas precisamos ter uma Angola saudável, onde cada um é chamado para colocar a sua pedra ou o seu bloco para a reconstrução deste país. E o comportamento social é extremamente para que haja uma boa reflexão
dentro das nossas convivências. Dr. Kingongo Avita, muito obrigado por nos acompanhar ao longo desta segunda-feira, nesta primeira edição do Ecos e Factos. Ao longo da semana, contamos com o senhor. Lucas Safeca, estamos disponíveis para servir esta Angola que todos nós amamos, que o seu pagamento vem de Deus. Muito obrigado. Obrigado. Quem está igualmente disponível para servir esta Angola que muito amamos é o seu programa Ecos e Factos. Vamos ao intervalo, é curto, já voltamos. O Hotel Diamante apresenta Almoço Angolano, 8ª edição da segunda temporada, das 14 às 18 horas. Dia 29 de outubro, no restaurante Diamante, buffet tipicamente angolano. Vai aquecer com música ao vivo com Muniz de Almeida. O amor não tem idade, quanto mais fronteiras. Fly e o grupo Kudimana Cota. Faça já a sua reserva. 923 762 360 949 902 927 934 955 025. Haverá ainda um sorteio. Hotel Diamante. Aqui o nosso cliente brilha. Agora, o sonho é real. As primeiras vivendas do condomínio Luizana já começaram a ser construídas. Aproveita a oportunidade. Venha morar no conforto. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária de Luanda. Contactos 945-940-204 ou 937-795-577. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. A amizade é o que nos une, é o que nos torna mais próximos, é o que nos faz viver os melhores momentos. Dançar o nosso estilo de dança favorito, mas o que realmente nos liga todo o tempo são os momentos que partilhamos. Em qualquer lugar, temos a melhor conexão. Nem vemos o tempo passar. E é nesta velocidade que queremos estar hoje e sempre. Africell, a melhor rede ao melhor preço. O maior jogo do mundo está a chegar.